Fala aí pessoal, como vocês estão? Hoje vamos falar de um assunto um pouco chato aí, tá? Né? É um assunto que tem gente aí que não vai gostar de escutar, mas vamos aí pro que realmente importa. Agora vai. Então, como diz o título aí, você não vai ficar rico dessa forma. Por quê? Ou bem dizer, você vai acabar perdendo dinheiro assim. Muitos entram aí na bolsa de valores, não sabendo muito do que está fazendo e não conhece, né, o mercado, a bolsa de valores, o que realmente significa ali, né, aqueles códigos. Às vezes a pessoa compra, que é eu acho que é o maior risco que tem, que é quando a pessoa compra um ativo e, e ganha dinheiro quando compra e vende. Porque ele não sabe como funciona. Então automaticamente ele vai ganhar o dinheiro. Por exemplo, ganhou lá seus R$ 500 numa aplicação lá, comprou um ativo e vendeu. Só que onde mora o perigo, né? Você vai ter que colocar esse dinheiro em algum lugar. Esse dinheiro que você investiu e o que você ganhou vai ter que ser aplicado em algum lugar. A pessoa que ganhou dinheiro assim e achou fácil, né? Às vezes ganhou 9%, 10% em questão de dias. Você acha que essa pessoa ela vai pegar esse dinheiro e vai aplicar na renda fixa? Com certeza não, né? E se fazer isso é um ganho pequeno em comparação ao que as empresas têm a oferecer, né? E aí o que acontece? Geralmente essa pessoa vai fazer o quê? Vai buscar uma outra empresa para estar alocando esse dinheiro. Então no caso ela pega, é, ah, comprei tal empresa, ganhei R$ 400 na valorização, beleza. Aí ela pega e fala, vou comprar a ação X para tentar ganhar. Aí ele compra aquela ação, ele acha que vai acontecer a mesma coisa que a primeira, né? Deu aquele salto. Só que o que acontece? A gente não sabe a oscilação que vai acontecer no mercado. Tem gente que estuda muito, né? Gráfico, é, acha o suporte, resistência, né? E estuda, mesmo assim, às vezes não ganha dinheiro. Imagine a pessoa que não tem informação nenhuma, não olha gráfico nem nada, só acha que vai subir. Às vezes nem entende da empresa. Aí o que acontece? Ela vai comprar o outro ativo achando que vai acontecer a mesma coisa, porque eu ganhei dinheiro com a outra ação e tudo vai subir, uma hora sobe. Aí o que acontece? A empresa cai. Aí o que ele fala? Ah não, eu vou esperar subir. Aí passa um mês, 2 meses e essa empresa só vai caindo. Aí se lembra aqueles R$ 500 que ela ganhou no início? Aí de vez que está ganhando, ela está perdendo os 500 e mais um pouco. Início vai passando meses, aí daqui a pouco você está um ano num ativo que caiu aí 50% da sua carteira, ou do valor que você aplicou. Você perdeu R$ 500 que você ganhou e mais os 500 que você aplicou. E aí? Aí chegou num certo ponto e já não aguenta mais. Já tá tanto tempo ali e, e já perdeu tanto dinheiro e não conhece nada da empresa. Aí ele vai falar, vou vender isso aí, não tá rendendo nada pra mim, eu só tô perdendo dinheiro. Aí ele vai e vende e assume o prejuízo. Então, para você fazer um investimento mesmo, você tem que conhecer a empresa, estuda. Se você quer realmente ir para essa área de day trade, swing trade, tem que estudar, beleza, vai estudar. Acompanha pessoas que realmente ganham dinheiro.
que mostra lá para você o quanto ganha, sabe? Pega a nota de corretagem e mostra pro pessoal, né? Então acompanha essas pessoas. Não que coloca lá um gráfico, ó, ganhei X valor, assim assado. Não. Então você acompanha, vê se realmente o que todo mundo fala, tipo, a maioria das pessoas, elas ganham realmente dinheiro com isso. Que é uma taxa muito pouca. Muito pouca. Uma coisa, uma pessoa que ganha dinheiro, R$ 400, ela vai falar uma vez que ganhou. Ela vai falar que perdeu uns 10 vezes? Não, vai falar que ganhou. Então, você acompanha aí pessoas que ganham dinheiro, que mostrem, né? A gente aqui do canal, né, sempre está mostrando o tanto que a gente ganha aí de rendimento. Tem gente que acha que é pouco, mas, meu, fui falar com um rapaz, ele falou que o que o Banco do Brasil ganha era centavos, era pouco que a gente ganhava investindo. Meu, o cara que falou uma coisa dessa não tem discernimento nenhum do mercado, não tem um conhecimento do mercado. Porque eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês aqui como o quanto o Banco do Brasil tá ganhando aí. Ganhando não, né? Vou mostrar o dividend yield aí do Banco do Brasil, que é uma referência, né? Uma referência aí de quanto que ela pagou nos 12 meses anteriores. Então é só uma demonstração para vocês aí, porque tem gente que acha que o Banco do Brasil, o dividendos dela é pouco, mas a gente tem que puxar anual, né? Ela tem seus pagamentos, tem pagamentos complementares. Então você tem uns dividendos, você tem que puxar o de 12 meses, não ver picadinho, picadinho. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente pega aqui, ó, em 12 meses, dividend yield, né, de 9,93. Esse dividendo já foi um pouco maior. O que acontece? Ainda não pagou. Vocês vão ver quando eu tiver o pagamento, eu vou mostrar para vocês quanto que vai estar aqui. Mas se você for puxar do mês 4 para o mês 4, né, que é anual, que é 12 meses, ele vai estar em torno de 9,93%. Agora você acha que um dividend yield desse tamanho aqui é pouco? Eles têm expectativa do dividend yield aqui de chegar a 12, 13%. Nesse ano, acho que uns 12%, no ano que vem uns 13%. Mas pelo valor que tá hoje a cota, né? Então, para quem não conhece o dividend yield, o que é esse dividend yield? É o quanto que a empresa paga sobre o lucro dela. Por exemplo, ela tem R$ 100 de lucro. Então, no caso, ela está pagando R$ 9,93. Se a gente for puxar em relação, eu sei que são ativos diferentes, mas se a gente for puxar em relação com a Selic, que está em torno de 13,75, com o Banco do Brasil, o que acontece? A Selic, a gente tem 13,75, certo? E esse valor ele pode ser alterado com o tempo. Ele pode, que nem há uns anos atrás, ele estava a 2%, entendeu? Então ele pode ter essa oscilação. Depende do Banco Central. Se o Banco Central falar que hoje vai ser 10% e for abaixando, vai ser isso. Agora aqui no Banco do Brasil, quanto mais lucrar, mais ele vai pagar para você. Entendeu? Hoje o Banco do Brasil
ele anunciou, né? O Banco do Brasil já anunciou que vai pagar em torno de 40% do seu payout, né? Que o payout é o quê? É o lucro líquido. Então, 40% do lucro líquido ele vai pagar para você. E esses 40% do lucro líquido vai dar em torno aí de 9,93% ao ano. A rentabilidade da renda fixa, né, a Selic, ela está em 13,75%. Você pegando e tirando o imposto, dependendo do tempo que você está investindo, né, que a gente sabe que a gente tem taxações de 22,5% até 15%, a taxação sobre o ganho, tá? Então a gente sabe disso. Então a gente vai tirar em líquido aí mais ou menos uns 11,5 até uns 12, alguma coisinha. Então essa é a rentabilidade. Então o que a gente tem para esse mês agora, né, expectativa é em torno de uns 12%. Mas se a gente for ver o prospecto anterior, né, se a gente for ver o que aconteceu antes, em 12 meses antes, ele pagou 9,93 e está muito acima de muitos fundos imobiliários aí de tijolos, tá? Tem um fundo imobiliário de tijolo que está pagando bem menos. Então a pessoa que falar que o dividend yield do Banco do Brasil é baixo, não tem sentido, não tem conhecimento dos indicadores, de tudo, não tem sentido. Se você for pegar em outra, né, a Selic, se a gente for investir na Selic, o que a Selic faz? A Tesouro Selic, ele vai te render um valor fixo, certo? Então, no caso, ele te rendeu aí 13,75. Então, é 13,75, aquele valor fixo. Ele não vai ser alterado, né? Se o Banco Central ele falou para você que a taxa Selic será em 13,75, é isso que ele vai pagar. Ponto, já era. Não tem mais um acréscimo. Se ele o Banco Central estipulou que seja 5%, vai ser 5%. Não tem acréscimo nenhum. Agora, se o Banco do Brasil tiver um lucro, né, e ele estipulou 40% do lucro, ele vai distribuir. E esse 40% vai dar 9,93 ou 11. Então, se você pegar o lucro que teve com o valor de hoje, que é R$42, e puxar o dividend yield, vai dar 9,93, certo? Então, o que acontece? Se o lucro vir maior, o dividend yield vai aumentar. Isso se o valor a mercado não oscilar, ficar a 42. Aí vamos falar que ele ficou a 42 e está te pagando 11% ao ano, tá? Então você vai ter o ganho de 11% ao ano. Só que vamos lembrar que se caso esse dividend yield aumenta, o lucro vem maior, qual é a expectativa do mercado? Né? Que vai vir maior ainda. Nos meses seguintes a gente vai receber mais. E ele pensando nisso vai falar o quê? Eu vou aplicar dinheiro nessa ação, porque ela tem uma capacidade de ganhar em curto prazo. Aí vem o pessoal que é de curto prazo querendo ganhar essa oscilação. Então o que acontece? Ele entra tentando ganhar a oscilação, mas aí você pensa, quem está dentro da ação, que nem eu comprei o Banco do Brasil a R$28, hoje ela está 42. Então imagine, não foi só os dividend yield que eu ganhei de 10%, eu ganhei referência com o meu preço médio, vamos pôr aí uns 15%, né, em torno de 15, 20%, vamos pôr mais ou menos isso. Então, pelo valor que eu paguei, eu estou ganhando mais ou menos isso, de 15 a 20%, né? Mas é mais ou menos isso, eu estou ganhando isso. Vamos supor que, beleza, eu ganhei isso. Mas e o valor
de ganho de mercado. Se eu comprei a 28, hoje eu tô a R$ 42. Entendeu? O preço da ação também aumentou. Então não foi só os dividendos que aumentaram para mim, tá? Foram o preço também da ação, o valor da cota. Então eu tive tanto ganho no dividend yield quanto no valor da cotação. Entenderam mais ou menos? A Selic não. A Selic, se ela falou que vai te pagar 13%, ela vai te pagar 13%. Não tem uma oscilação. Já as ações, você tem tanto a oscilação do mercado que você pode ganhar, quanto o dividend yield. Então são os dois acréscimos no seu patrimônio. Porque aquele dividend yield que ela te paga, né, às vezes a empresa te paga a cada 3 meses, às vezes a empresa te paga anualmente. Então você vai pegar esse valor que ela está te pagando e vai colocar juntamente com o seu patrimônio, tendo a tendência desse patrimônio crescer muito mais. Então, se eu tenho um dividend yield de 20% e ela subiu 10%, então meu patrimônio cresceu quanto? 30%, certo? Entenderam mais ou menos? Agora, a renda fixa não. Se ela falou que é 13%, é o que você vai receber. Não tem um ganho de capital. É só uma rentabilidade em cima do patrimônio que você investiu. Ações não. Só que eu vou aplicar tudo em ações? Não, não vou, porque é um ativo de maior risco. Então, dependendo do seu grau de risco, o que você consegue lidar, né, consegue dormir tranquilo, é o tanto que você tem que aportar. Se você consegue dormir tranquilo com 10% do seu patrimônio em renda variável, você coloca 10%. Se você consegue 50%, então coloca 50%. Então depende do grau que você acha. Só que assim, quanto mais você coloca em renda variável, mais conhecimento você tem que ter nesse ativo. Não adianta eu colocar 100% em ações sem eu saber, sem ter estudado tanto assim sobre ações, sobre indicadores, sobre a empresa. Então não tem como eu colocar um patrimônio 100% sem saber, sem ter estudado muito, tá? Então é o que eu tenho para falar para vocês. Tome muito cuidado, que às vezes a gente acha que vai ganhar, né, muito dinheiro com isso. Ah, vou aproveitar esses ganhos. Só que ao invés de você ganhar, o que acontece? Você acaba perdendo. Porque aí você fala, não, beleza, eu vou comprar esse ativo, aí eu compro outro e vou fazendo isso. Só que você acaba prendendo a um ativo que você nem queria, aí espera voltar, nunca volta, aí, você nem conhece a empresa, entendeu? Então, preste sempre atenção na empresa que você está comprando, estuda mesmo. Se você quer fazer trading, é uma escolha sua. Eu não recomendo fazer isso, eu já fiz. Não recomendo. Além de você ficar meio maluco, né, tentando vender e tentando ganhar com isso, você ainda tem que colocar um stop, né? Porque você tem que limitar a perda. Então, quando você começa a perder, você tem que ter o sangue frio para aceitar isso. Você não pode afetar o seu psicológico. Se você começar a afetar, você vai começar a ficar irritado, você vai se estressar com as pessoas. Então, eu não aconselho isso, tá? Eu aconselho vocês a estudar a empresa, investir em empresas que se provaram no tempo, né? Se você quer mais empresas que paguem mais dividendos, escolha empresas que paguem mais dividendos. Então, estuda.
Eu tenho colocado aí alguns vídeos aí para vocês sobre indicadores, né? Se você for olhar aqui, ó, você tem um PVP de 0,76 do Banco do Brasil, né? Ou seja, se você pega lá 76 centavos, você tá pagando 76 centavos por R$ 1. Eu já expliquei isso para vocês em outros vídeos. Ó, o valor patrimonial por ação, né? Tudo que ela tem dentro dela, o Banco do Brasil tem dentro dela, aquele patrimônio inteiro, sem cliente, sem nada, só o patrimônio, tá? Patrimônio é R$ 56. O valor da ação tá quanto hoje? Ainda mesmo com esse valor, todo mundo acha que tá caro, mas não tá. Ó, você tá com R$ 43 o valor atual. E ela tá a 56. Ou seja, ela tá abaixo do patrimônio dela. Com 76 centavos você consegue R$ 1. Então ela tá barata ainda, mesmo ela estando num preço assim, entendeu? Só que como vocês sabem, essa empresa ela é estatal. Por esse fator, as pessoas, o mercado precifica um pouco abaixo, tá? Mas ela continua barata pelo preço, pelo valor patrimonial, né? Então, o PL está em 4, bem abaixo. Dividend yield, paga um dividend yield legal. Ó, você vê o ROI, retorno do capital investido, né? Se você pega lá, por exemplo, se a empresa pega R$ 100, de cada R$ 100 que a empresa está investindo, ela ganha R$ 18,30. A cada R$ 100 ela ganha R$ 18,30. Meu, quanto que a Selic tá te rendendo, né? O bruto, vamos pôr o bruto, que é 13,75, sem tirar os impostos, que ainda vamos ter que tirar imposto, né? Então, olha o quanto essa empresa consegue trazer de rentabilidade, aí, de lucro, só com capital investido. Então, falar que uma empresa dessa paga poucos dividendos é mixaria, meu, é coisa que a pessoa não entende o mercado financeiro. Então, eu aconselho você a dar uma estudada, pesquisa, vai atrás de informação. Não precisa ficar só nos vídeos que eu posto, né? Você pode ir buscar informação com outro pessoal, né? Se quiser fazer um curso, faça um curso. Então tenta se aprimorar, tenta ganhar mais conhecimento. E não tenta disseminar uma coisa que você não conhece, porque você está incentivando outras pessoas a fazer isso e você vai fazer outras pessoas perder dinheiro também, tá? Então tenha consciência do que você faz, do que você fala. Então preste bastante atenção, tá? Então é esse recado que eu queria dar para vocês. Se curtiu, dá aquele like. Não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe aí o que você achou dessa explicação, o que você acha de pessoas que fazem isso, tá? E se você tiver algo que vocês queiram que eu fale sobre algum ativo, né, sobre fundo imobiliário, renda fixa, coloca nos comentários aí, tá? Então é isso aí, pessoal. Agora vai.